essa é uma coisa que eu gostaria de ter aprendido antes. E por um lado, é simples, porque tá na Bíblia bem claro, o Senhor Jesus falou sobre isso em outras passagens também, nós vemos um chamado muito claro para que estejamos colocando na prática, mas ainda assim, muitas vezes, nós cristãs podemos acabar não observando isso e deixando passar algo que é tão importante para nossa vida cristã. Então, é por isso que hoje a gente vai estar dando uma olhada em uma coisa que está sendo um ponto cego na vida de muitos cristãos. E a gente vai ver também como que esse entendimento pode mudar completamente a nossa vida cristã. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo Fé e Tulipas. Para hoje a gente está explorando sobre a disciplina espiritual perdida. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda e não se esqueça de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma das novidades e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. Porque esse é um canal cristão que tem o foco de abençoar mulheres a estarem crescendo e florescendo na palavra de Deus. Então, se esse é o seu desejo, você é mais do que bem-vinda. E quando a gente vai falar sobre essa disciplina espiritual perdida, ela é perdida porque as disciplinas espirituais é uma coisa que vários cristãos falam sobre isso e verdadeiros cristãos colocam na prática. Questão de ler a Bíblia todos os dias, passar tempo em oração, meditar na palavra de Deus, são coisas que nós como cristãs, nós sabemos que nós precisamos disso. E até mesmo disciplinas espirituais mais difíceis, digamos assim, como jejum, evangelismo, mordomia, serviço, mesmo que às vezes a gente não seja as mais diligentes em colocar na prática, nós sabemos quais elas são e sabemos que devemos colocar. Sabemos do chamado bíblico para a nossa vida de estarmos colocando tudo isso na prática. Então, sobre isso, uma definição que um autor ele traz sobre disciplinas espirituais, ele diz que é tudo aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer e que tem como finalidade o nosso crescimento espiritual, aquilo que vai fortalecer a nossa fé. Então, tem pessoas que às vezes usam o nome como hábitos espirituais, meios de graça. Eu pessoalmente gosto de usar o termo disciplina espiritual porque também nos lembra sobre a questão de nós nos esforçarmos para colocar na prática. Temos que nos disciplinar para estarmos conseguindo ler a Bíblia, passar tempo em oração, em meditação bíblica e em todas essas. E no meio de tudo isso, chega uma que muitas vezes a gente não parou para pensar, mas a gente... Para você ter noção, muitas vezes a gente até tem versículos memorizados que nos ensinam a fazer isso, mas muitas vezes a gente ainda não colocou na prática. E de um ponto de vista pessoal, eu acreditava que essa disciplina era algo que, apesar de ser parte da nossa vida, eu achava que não era algo que a gente precisava ativamente buscar colocar na prática. E aí, quando eu entendi isso, a minha mente mudou de uma forma para entender a importância real de intencionalmente colocar essa disciplina na prática, que é a vigilância. E sobre isso, eu já falei outras vezes desse livro, que foi o livro Vigilância, do autor Brian Hedges, que ele trata justamente sobre esse tópico, trazendo o que a Bíblia nos ensina sobre isso. E, rapidamente, se você quiser realmente fortalecer a sua fé em Cristo, se você quiser ter uma vida cristã mais forte, esse livro vai te ajudar tremendamente. Tem me abençoado muito e o autor ele é bem didático em trazer questões bem organizadas de o que é, por quê, como, quando, quem. É muito bom, eu gostei muito dessa organização do autor. E aqui ele vai trazer também, de novo, a organização dele. Ele tem uma seção que ele traz todas as definições de vigilância e eu peguei aqui uma de um puritano que eu achei muito interessante que ele diz, que é o seguinte: a vigilância da alma é quando não dormimos em nossos pecados, sendo ninados no berço da segurança carnal, mas nos livramos da nossa sonolência através do arrependimento sem hipocrisia, acordando para a novidade de vida. Então, olha só que interessante, ele vai trazer que é quando a gente não dorme nos nossos pecados, então a gente está alerta. Provavelmente você se lembra do versículo em que o Senhor Jesus ele disse para os seus apóstolos estarem vigiando e orando. E aquilo dali é interessante porque o contrário de vigiar é dormir. E a vida cristã, a gente tem que ter esse senso de alerta, esse senso de não querer, igual ele fala assim, não querer ser ninado no berço da segurança carnal. Então, é um chamado muito forte que a gente tem de estarmos alertas para a gente não estar caindo em pecado.
E esse é um lado da vigilância, mas um outro puritano, ele traz uma outra definição que já traz um outro aspecto muito importante da vigilância, que Thomas Brooks diz o seguinte: a vigilância inclui um despertar, um acordar da alma. É uma observação contínua e cuidadosa de nossos corações e caminhos, em todas as reviravoltas de nossa vida, para que nos mantenhamos ainda mais perto de Deus e de sua palavra. Então, a vigilância tem tanto esse aspecto da gente estar acordado para não cair em pecado, quanto para a gente estar fortalecendo o nosso coração no amor, no temor do Senhor, está despertando tudo isso que são as graças da vida cristã diariamente na nossa vida. E talvez você esteja pensando, nossa, isso é uma coisa tão profunda e que faz tão parte da vida cristã, como que muitas vezes a gente falha em colocar isso na prática? Eu acredito que muitas vezes nós, como crentes, a gente toma por garantido achando que logo eu sou cristã, então eu já tenho isso. Então a gente foca só no orai e muitas vezes não no vigiai. Então é importante a gente buscar realmente estar entendendo sobre isso para a gente ver como que na prática a gente pode aplicar essas questões de vigiar realmente na nossa vida. E sobre isso eu achei interessante que o autor ele trouxe o que Thomas Boston traz sobre a questão da vigilância, que ele diz que existem 3 dimensões, 3 aspectos da vigilância. E a gente vai ver cada uma. O primeiro ponto é que a vigilância, ela implica uma vigilância ou seja, nós temos que ser vigilantes sobre algumas coisas, sobre, por exemplo, nós mesmas, nós devemos vigiar o nosso próprio coração, a nossa própria vida, para que nós estejamos vivendo uma vida diante do Senhor que glorifique a Ele. Então é um olhar atento que a gente tem que cultivar em relação ao que nós estamos falando, ao que nós estamos pensando, ao que nós estamos vestindo, em relação ao que nós estamos assistindo. Então, todos esses aspectos que dizem a respeito sobre o que nós devemos vigiar de cima. A gente tem que buscar cultivar como se a gente estivesse olhando de fora de nós mesmas. Então, se nós víssemos alguém falando, se vestindo, agindo, da exata forma como a gente está fazendo agora, nós olharemos para aquela pessoa e veríamos um reflexo do Senhor Jesus nítido através dela? Então, se talvez a gente pensaria que alguém que está fazendo essas coisas não está sendo uma pessoa piedosa, então a gente também tem que vigiar o nosso próprio coração para a gente não estar fazendo essas coisas que a gente sabe que não glorificam a Deus. Então a gente precisa ter esse olhar de falar, eu quero glorificar a Deus e ter essa vigilância em relação à minha vida. Então a gente vai buscar uma atenção e também um certo autoexame para a gente sempre chegar no fim do dia e pensar, será que eu realmente servi a Deus dessa forma? E logo mais a gente fala sobre isso. O outro aspecto da vigilância é vigiar contra. Então, por um lado, nós vigiamos sobre algo e o outro a gente vigia contra, literalmente estando alertas para a gente não cair numa emboscada, numa tentação. Então a gente tem que estar vigilantes em relação ao pecado, para a gente não cair em pecado, e dentro disso a gente pode ver tanto pecados, entre aspas, novos, de pecados que às vezes a gente não caiu neles antes, mas também em relação àqueles pecados que nós já tivemos que lidar com eles muitas vezes na nossa vida. Então, se às vezes você já teve que lutar contra, por exemplo, o pecado da preguiça na sua vida, então você vai buscar mais uma atenção, uma vigilância para não estar caindo nesse pecado. Ou então no pecado do orgulho, estar vigilante para não estar caindo nesse pecado. Talvez o pecado da amargura, da falta de perdão, estar vigilante para não cair nesse pecado. Talvez na questão de palavreado, tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Então a gente tem que ser vigilante nesses 2 aspectos. Pecados novos que podem estar nos tentando e também pecados que nós temos que lutar contra eles constantemente. E isso significa também que a gente vai estar alertas, estar vigilantes contra situações que podem nos levar a pecar, ocasiões que levam ao pecado. Então, se a gente já sabe que um ambiente específico, nós temos a tendência de cairmos em tentação ali, então nós vamos estar vigilantes contra esse tipo de ambiente para a gente não passar tempo frequentando lugares assim, ou passar tempo conversando com pessoas que nós sabemos que as conversas não edificam em nada. Então, ter uma vigilância também para a gente não cair numa aparência do mal. E o terceiro aspecto que é vigiar por, ou seja,
buscar, realmente, no sentido de querermos estar atentas para que nossa vida esteja crescendo, estar atentas para o movimento do Espírito, como Thomas Boston dizia. Então, a gente tem que estar alertas para que, na hora que nós estivermos, por exemplo, na nossa devocional e nós sentirmos que está fluindo, que nós estamos realmente passando tempo com Deus, estarmos atentas para nestes momentos nós não simplesmente querermos sair, mas estarmos ali passando mais ainda tempo com Deus. E antes de a gente continuar falando sobre a vigilância, a nossa pergunta do dia vai ser: você já percebeu que alguma vez caiu em algum pecado por falta de vigilância? Comenta aqui embaixo que eu tenho certeza que as nossas experiências vão ajudar a nos fortalecermos umas às outras. Eu acho interessante como que um puritano chamado Richard Rogers, ele trouxe sobre como que pode ser a rotina do cristão para a gente estar cultivando essa vigilância de forma prática no nosso dia. Então, a primeira coisa no dia do cristão, nós devemos acordar com Deus. Eu acho lindo como já vários crentes, durante vários anos na história, já diziam que a primeira coisa que nós como crentes devemos fazer é passar tempo com Deus. A primeira pessoa com quem conversamos é o próprio Deus. E o segundo dever que tem muito a ver com isso é começar o dia com oração. Então, isso é importante da gente falar porque muitas vezes a gente já acorda com aquele senso de urgência de tarefas que nós temos que fazer. A gente acorda já querendo ligar o celular para saber o que nós devemos fazer agora, quem nos mandou mensagem, todas essas coisas. Mas antes disso, é importante a gente orar a Deus e entregar o nosso dia a Ele para que nós possamos glorificá-lo em tudo. E depois a gente vai se alertar para as nossas vocações. O que Deus nos chamou a fazer. Então nós vamos fazer com diligência, estando vigilantes para que a gente possa ter oportunidades para servir a Deus dentro daquilo que Ele nos chama a fazermos. E o quarto dever do cristão é nos direcionando em companhia. Ou seja, buscando ter companhias, estar entre pessoas que vão nos ajudar a estarmos crescendo na fé. O quinto dever que ele diz, nos comportar na solidão, na solitude. Ficar a sós é uma coisa importante. Ter esse momento de não estar com música, não estar com barulho à nossa volta, mas simplesmente passar tempo meditando, ou seja, pensando profundamente acerca das coisas de Deus. Usar para a glória dele e para a expansão do reino dele. Depois de suportar as aflições corretamente todos os dias em que aparecerem. Depois ele traz fazer exercícios religiosos com nossas famílias. Então, se você é uma mãe, busque chamar o seu marido, seus filhos, para que vocês estejam lendo a Bíblia em família. Esses momentos de culto familiar, de culto doméstico, edifica muito a vida do povo de Deus. E o último dever que ele traz, de analisar o dia. Ou seja, literalmente fazer um autoexame. Como que eu vivi o dia de hoje? Eu glorifiquei a Deus nesse dia ou eu fiz aquilo simplesmente que eu quis fazer? E isso é importante porque se em algum dia nós percebemos que nós falhamos em certos aspectos, no outro dia nós já vamos estar muito mais vigilantes para não cairmos nesses mesmos pecados. Então a vigilância é um meio maravilhoso para a gente conseguir estar crescendo ainda mais no amor e no temor do Senhor, na santidade. E outro aspecto também da vigilância é que nos ajuda para não estarmos esfriando espiritualmente, ou seja, decaindo espiritualmente. Isso porque a decadência espiritual, ela pode acontecer em 4 passos. E se você quiser ver quais são, clica nesse vídeo aqui que a gente vai explicar um a um para a gente poder se fortalecer realmente na nossa fé e não se esfriar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, então não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. Com a graça de Deus, a gente se vê na semana que vem.